perguntar, você ainda utiliza exercícios uniarticulares no seu treinamento? Para com isso agora, porque não tem função nenhuma e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê. Fala aí galera que quer fazer o treinamento funcional, meu nome é Bruno, criador do método Treinamento Mais Funcional, e no vídeo de hoje você vai entender por que você tem que parar de treinar exercícios uniarticulares, exercícios isolados que focam em trabalhar uma musculatura isolada. Eu vou te provar nesse vídeo, fica aqui até o final que eu vou te provar por que não tem função alguma você treinar dessa forma. Então vamos lá, a gente vai utilizar aqui um vídeo de uma seguidora minha, de uma aluna minha na verdade também, que mandou um vídeo pra gente fazendo um exercício de rosca alternada. Deixa eu tirar o som aqui. E aí ela tá fazendo um exercício de rosca alternada, que é um exercício muito comum, principalmente na musculação, que é um exercício para bíceps, certo? Por que fazer exercício dessa forma não vai ajudar a gente em nada? Quando a gente fala de treinamento funcional, a gente está falando de melhorar a função do nosso indivíduo. E toda vez que você faz exercícios uniarticulares dessa forma aqui, você só está pensando em aumentar a massa muscular. Você só está pensando em hipertrofia. Você está se baseando em treinamentos de fisiculturistas. Eles que treinam de forma uniarticular, de forma isolada, trabalham uma musculatura isolada, mas na vida real o corpo humano não trabalha dessa forma. Você não vai estar dando função nenhuma para o seu aluno treinando a musculatura isolada. Por quê? Porque o corpo não trabalha dessa forma, o corpo trabalha através de padrões de movimento. E todos os padrões de movimento são mais do que uma articulação participando, mais do que uma musculatura participando, e ainda existem algumas outras diferenças que eu vou mostrar aqui para você. Então, se você ainda trabalha de forma isolada, utilizando musculatura isolada, você pode ter certeza que você está se baseando em treinamentos de fisiculturistas e a função do seu aluno não vai ser melhorada. Por quê? A força que você está trabalhando no treinamento, ela não é transferível para o dia a dia, porque você está trabalhando de forma isolada. No dia a dia a gente vai trabalhar de forma integrada. A gente vai integrar uma série de articulações, uma série de musculaturas para realizar os movimentos. Eu vou pegar esse exemplo do bíceps aqui para te mostrar como é equivocada essa maneira de treinar o seu aluno. Então vamos lá. O bíceps, eu vou mostrar aqui para você no slide. O bíceps, o que a maioria das pessoas entende que é que o bíceps tem a função de flexionar o cotovelo, ou seja, aproximar a inserção da origem, que é a famosa anatomia tradicional, anatomia de origem e inserção que a gente aprende lá na faculdade. Mas quando a gente pega e para pensar um pouquinho sobre a anatomia funcional do movimento, ou seja, como a musculatura funciona durante o movimento e não simplesmente um movimento pré-determinado que a gente definiu com uma pessoa dissecada lá na maca. Não que isso não seja importante, tem várias coisas importantes em relação a isso. Mas a gente precisa entender o sistema muscular em movimento, o sistema muscular durante os movimentos do dia a dia. E se a gente parar para pensar, o bíceps, ele não vai fazer flexão de cotovelo nunca, a não ser lá na sala de musculação. Ele não tem essa função, vamos dizer assim, a função funcional do bíceps não é flexão de cotovelo. Vou te mostrar. Presta atenção na foto que está aparecendo aí, ó. O bíceps, a cabeça curta do bíceps aqui, ó, ele tem inserção, tem origem, na verdade, no processo coracoide, que é na escápula. Então, o bíceps, ele é um dos músculos estabilizadores escapulares. Então, ao invés da gente pensar no bíceps como um flexor de cotovelo, não estou dizendo que ele não consegue fazer esse movimento. Ele consegue. Mas ele é muito mais importante nos padrões de movimento como um estabilizador escapular. Entende a diferença? E aí, outra diferença muito grande. A maioria das pessoas dentro da sala de musculação trabalham em cadeia cinética fechada, cadeia cinética aberta, cadeia cinética aberta. Parte distal em movimento, parte proximal fixa. Mas o que a maioria dos movimentos no nosso dia a dia vão obrigar que a gente faça? Trabalhar em cadeia cinética fechada. Parte distal fixa e parte proximal em movimento, como por exemplo uma flexão de braço. Flexão de braço, você acha mesmo que o bíceps não participa do movimento? Participa, porque ele tem a inserção aqui no processo coracoide e ele é um dos músculos estabilizadores escapulares. Quer ver? Uma criança engatinhando, você acha que o bíceps dela não tem nenhuma função. Então o bíceps da pessoa ele só começa a ter função quando ele chega na sala de musculação e fica lá levantando peso, flexionando o cotovelo. Existe um estudo, que é o estudo da ontogenia, estuda crianças em desenvolvimento. O desenvolvimento músculo esquelético, músculo facial do ser humano. E através desse estudo eles perceberam que o bíceps
quando a criança começa a engatinhar, é um dos principais músculos estabilizadores da escápula, em cadeia cinética fechada. Prestem atenção, a mão, a parte distal fixa no chão e a parte proximal é que se movimenta. Ela põe a mão no chão, a criança, e vai com a parte proximal, caixa torácica para frente. Se a criança em desenvolvimento, esse é o movimento natural da criança, o desenvolvimento da musculatura do bíceps natural é estabilização escapular, por que quando meu aluno chega para treinar comigo, eu vou fazer flexão de cotovelo para aumentar a massa muscular do bíceps e só? Eu preciso desenvolver função, igual eu disse, quando meu aluno for fazer uma flexão de braço, qualquer exercício de empurrar horizontal, ele vai precisar dessa função estabilizadora do bíceps. A função flexora, na força concêntrica aqui de flexionar o cotovelo, você não vai precisar nunca no seu dia a dia. A única coisa que esse movimento beneficia o seu aluno é no aumento da massa muscular. De resto, mais nada. E não adianta você discutir com a ciência. A sua opinião contra fatos científicos não vale de nada. Você precisa entender qual é a anatomia funcional do corpo do seu aluno. Existem vários outros exemplos que eu posso te dar aqui. Posteriores de coxa. Muitas pessoas trabalham os posteriores de coxa como flexores de joelho. E aí fica lá na cadeira flexora, mesa flexora. Mas se você for analisar os isquiotibiais na função deles no dia a dia, a função deles é de frear o movimento de flexão de joelho toda vez que a gente põe o pé no chão, correndo, caminhando. Então, de novo, quando a gente trabalha em cadeia cinética aberta, lá na cadeira flexora, na mesa flexora, a gente está trabalhando a musculatura em cadeia cinética aberta e de forma concêntrica. Quando a gente leva para o nosso dia a dia, essa musculatura vai ser exigida em cadeia cinética fechada, o pé, parte distal fixa no chão, e a parte proximal, que é todo o resto para cima, se movimentando e de forma excêntrica. Então você não preparou nada da musculatura do seu aluno, você não preparou o seu aluno para o dia a dia. Se você não deixar o corpo do seu aluno preparado para as exigências do dia a dia, você falhou como treinador. A única coisa que você está pensando é na estética. E aí quando o seu aluno for jogar bola de final de semana, for fazer qualquer outra coisa e se lesionar, a culpa é sua. Porque só pensou na estética, não alertou o seu aluno que ele precisaria melhorar a função dele. Você precisa preparar o corpo do seu aluno para as exigências que ele vai ter no dia a dia. Se o seu aluno for fisiculturista, sem problema, trabalha de forma uniarticular, isolando musculatura. Agora, se ele não for, ele nunca vai precisar desses movimentos que vocês fazem. Nunca. E assim, dói. Ah, eu sempre fiz desse jeito, mas não quer dizer que só porque você fez sempre desse jeito, quer dizer que tá certo. Então, para um pouco para pensar, entende? Abre a mente para outras informações, para outras ideias. Se por acaso você ainda concordar, você ainda achar que o treino uniarticular de musculatura isolada for mais benéfico para o seu aluno do que o outro, tudo bem, continua. Mas saiba que se ele se lesionar por conta a musculatura dele não está preparada para as exigências que ele tem no dia a dia, a culpa provavelmente vai ser sua, você vai estar falhando como treinador. Então para um pouquinho para pensar e comece a estudar um pouco mais sobre a anatomia funcional, como a musculatura funciona em movimento, porque o nosso aluno ele vai estar sempre em movimento, a nossa área da educação física estuda o movimento e aí quando a gente vai levar o nosso aluno para treinar, fica fazendo exercício uniarticular. Isso é inaceitável, tá bom? A gente tem que colocar os meios servindo os fins. Se por acaso eu quero trabalhar de forma uniarticular para melhorar a mobilidade ou estabilidade de alguma articulação específica, tudo bem, mas é sempre pensando no padrão de movimento final e não simplesmente para aumentar a massa magra. Dessa forma você só está pensando na estética e a função do seu aluno está ficando longe. A força que a gente trabalha no dia a dia, no treinamento, ela tem que ser transferível para o cotidiano do aluno. Fechou? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Para pensar um pouquinho, tamo junto, forte abraço e até